Eu estava em frente ao espelho do meu quarto, apenas um vestido normal, nada extravagante. O escolhi de propósito para ficar bonita sem exagerar. Eu tinha acabado de arrumar meu cabelo quando a porta se abriu de repente e minha mãe entrou. O que você está vestindo? Isso é uma desgraça. Ela nem me deixou falar e simplesmente jogou algumas roupas em mim. Vista isso. Minha mãe me enfiou nesse vestido antigo que provavelmente não via a luz do dia desde os anos 90. Ela colocou uma peruca desgrenhada e fedorenta na minha cabeça e borrou toda a minha maquiagem. Pronto, assim está melhor. Olhei para mim mesma no espelho e pensei, ela só pode estar de brincadeira. E sim, eu sei o que você está pensando. Como ela chegou a esse ponto? Certo, deixe-me explicar. Meu nome é Sarah, tenho 17 anos, nasci em uma família rica. Meu pai era um homem trabalhador e inteligente, ele tinha seu próprio negócio. E minha mãe, bem, ela era o completo oposto dele, sempre correndo atrás de festas, marcas chamativas e holofortes por onde passava. Desde criança, ela sempre me vestia como uma boneca. Vestidos, glitter, bolsas, presilhas de cabelo, tudo que você possa imaginar. Não é que eu odiasse isso, eu só preferia me aconchegar em um canto com um livro de biologia ou assistir vídeos de medicina. Desde pequena eu sonhava em ser médica, mas minha mãe não se importava com o que eu queria. Quando fiquei mais velha, todos começaram a me elogiar. Vizinhos, amigas dos meus pais, até estranhos na rua. Nossa, você parece uma modelo. Eu não me importava muito com isso, mas percebi que minha mãe ficava tensa todas as vezes. Ah, Sarah e eu parecemos irmãs, não é? Sério? Achei que você fosse vó dela. Foi a primeira vez que vi o rosto da minha mãe literalmente se contorcer de raiva. Mas aí tudo mudou. Meu pai ficou muito doente. Os médicos fizeram o possível, mas não foi o suficiente. Ele faleceu. Para mim, foi um pesadelo. Senti como se tivesse perdido a única pessoa que sempre me entendeu e me apoiou. Tentando lidar com a situação, eu mergulhei nos livros, li tudo que pude encontrar sobre medicina. Isso me ajudou a me distrair e me deu um pouco de força para seguir em frente. E minha mãe, bem, ela estava de luto, mas de uma forma totalmente diferente. Ela estava mais chateada porque nosso estilo de vida luxuoso tinha chegado ao fim, agora que o papai se foi. Ela nunca teve um emprego e nunca nem sequer pensou em trabalhar. Ela gastou o pouco de dinheiro que nos restava em roupas, festas e salões de beleza. No final, ficamos com quase nada. Foi por isso que consegui um emprego como garçonete em um pequeno café. Entre a escola e os turnos de trabalho, era exaustivo, mas eu sabia, se eu não corresse atrás, ninguém mais correria, porque minha mãe não tinha nenhuma intenção de conseguir um emprego. Em vez disso, ela saiu em uma caça, começou a procurar um homem rico para poder voltar a ter uma vida de luxo. As coisas entre nós ficaram muito ruins. Senti que ela me via mais como uma competidora do que como sua própria filha. Então, um dia, ela conheceu um produtor, um homem na casa dos 60, um viúvo rico. Ele morava com um filho, Josh, que tinha mais ou menos a minha idade. Naturalmente, minha mãe ficou radiante. Sarah, vamos jantar na casa dele. Precisamos causar uma boa impressão. Eu realmente não queria ir, mas não tive escolha. Aquele jantar não saiu nada como minha mãe tinha planejado. O produtor mal olhou para ela. Sarah, você tem uma beleza única. Você definitivamente poderia se dar bem no showbiz. Eu não dei a mínima para isso. Nunca me imaginei em um palco ou passarela. Mas aquele comentário explodiu o pavio da minha mãe. Eu vi os olhos dela ardendo, não de alegria, mas de raiva. Depois daquele jantar, as coisas pioraram muito. Minha mãe começou a agir como se quisesse destruir tudo em mim. Ela não me deixava mais usar maquiagem, jogou fora todas as minhas roupas normais e, o pior de tudo, me fez colocar aquela peruca horrível e esfarrapada. Pare de se exibir. Você deveria ser modesta. Mas eu sabia que não era por modéstia. Ela só estava com ciúmes. Comecei a me perguntar, por que eu ainda morava com ela? Nunca tivemos um relacionamento normal e agora menos ainda. Então, decidi economizar e me mudar. Fiz turnos extras no café. Foi difícil, mas me deu esperança. E então, um dia no trabalho, encontrei Josh, o filho do produtor. Sinceramente, eu imediatamente tive a sensação de que ele não gostava de mim. Ele pediu um hambúrguer e uma Coca-Cola, e quando eu trouxe, ele me olhou com desprezo e disse: "Você é filha daquela mulher. Aposto que você também está esperando achar um cara rico." Cerrei os dentes, mas fiquei em silêncio. Ele claramente achava que eu era igual à minha mãe. Mas alguns minutos depois, algo estranho aconteceu. Josh estava comendo e de repente começou a engasgar. No começo, achei que a comida estava muito apimentada para ele, mas então ele agarrou a garganta e seus olhos ficaram esbugalhados. As pessoas congelaram. Alguém pegou o celular e começou a filmar, mas ninguém fez nada. E então eu percebi, ele estava se engasgando com um pedaço de hambúrguer. Sem pensar, fui até ele e apliquei a manobra de Hayley. 1, 2 vezes e o pedaço saiu. Josh finalmente conseguiu respirar novamente. O salão inteiro começou a bater palmas. Ela o salvou. Eu estava ali, tremendo, sentindo meu coração disparar. E o Josh olhou para mim de um jeito diferente, não como antes, quando ele me olhou como se eu fosse igual à minha mãe. Havia algo em seus olhos. Respeito, talvez? Eu não sabia como reagir, então fui tirar os pratos da mesa. À noite, quando eu tentava terminar minha lição de casa, alguém tocou a campainha. Minha mãe correu para atender. O produtor entrou, carregando um enorme buquê de rosas. Minha mãe, é claro, se iluminou instantaneamente, endireitou os ombros e começou a piscar os cílios. Eu podia ver o que ela estava pensando. Devem ser para mim. Mas o produtor passou direto por ela e deu as flores para mim. Sarah, obrigado por salvar meu filho. Não
Não quero nem pensar no que teria acontecido se não fosse por você. Murmurei algo tipo, não foi nada, enquanto minha mãe estava por perto, parecendo ter levado um soco no estômago. Quando ele saiu, a casa ficou em silêncio por uns 10 segundos. Então minha mãe me respondeu: dá para parar de se exibir. Finja que é invisível, entendeu? Eu queria dizer que não tive culpa de o filho dele quase ter morrido sufocado, mas não disse nada. Na manhã seguinte, minha mãe me levou de carro para a escola. E, claro, para minha sorte, assim que cheguei à estrada, todos começaram a me tratar como uma espécie de celebridade. Olha só, é a Sarah, aquela que salvou a vida daquele cara. Alguém até tentou tirar uma selfie comigo. Minha mãe estava sentada no carro e viu tudo. Eu praticamente conseguia ouvi-la rangendo os dentes. Ela queria que eu fosse invisível, mas em vez disso, aconteceu exatamente o oposto. Algumas semanas depois, tive outra surpresa desagradável. Eu estava navegando pelas redes sociais quando me deparei com uma publicação. Uma conta anônima havia postado fotos que faziam parecer que eu estava roubando dinheiro de clientes no café. As fotos pareciam tão reais que minhas pernas ficaram bambas. Essa é quem ela realmente é, uma falsa heroína. Fiquei abalada com os comentários. Minhas mãos tremiam. A notícia se espalhou pela escola rapidamente. Fui chamada à sala da diretora e, claro, chamaram minha mãe. Ela apareceu, toda polida, até começar a fazer uma cena bem na frente da diretora. Eu não te disse para ser invisível. É exatamente isso que acontece quando você tenta se aparecer. Quase comecei a chorar, mas assim que saímos da sala da diretora, meus colegas nos cercaram. A Sarah jamais faria algo assim. É tudo mentira. Eu nem sabia o que dizer. Minha mãe apenas bufou e foi embora enquanto eu fiquei ali com os olhos vermelhos. Depois das aulas, tive outra surpresa. Josh apareceu para me ver. Ouviu falar dessas fotos e sabe o que eu descobri? Elas são falsas. Ele disse que enviou as fotos para alguns amigos que entendem de edição. Eles verificaram e confirmaram que as fotos eram falsas. Além disso, Josh descobriu que a conta que as postou estava registrada em nome de uma velha amiga da minha mãe. Enquanto ele falava, meus colegas se reuniram ao nosso redor. Bem na frente de todos, Josh mostrou todas as provas, mensagens, metadados das fotos, tudo. Depois, todos aplaudiram e eu senti um enorme peso saindo do meu peito. Não vou expor minha mãe, que isso fique entre ela e sua consciência. Depois daquele dia, Josh e eu começamos a passar mais tempo juntos. Primeiro, casualmente, depois como amigos. E então, de repente, percebi que realmente gostava dele. Um dia, estávamos sentados juntos no parque. Meu pai e eu não nos damos muito bem. Ele só faz o que quer. Tentei dizer a ele que sua mãe só estava interessada no dinheiro, mas ele não me ouviu. Então, por que você simplesmente não se afasta dele? Você já é quase adulto. Sinceramente, estou acostumado com essa vida. A casa, os carros, tudo isso. Tenho medo de perder tudo. Eu não disse nada, mas pensei, acho que sou igual, morando com a minha mãe, mesmo odiando isso. Alguns dias depois, a escola decidiu realizar um show beneficente. Eles precisavam arrecadar dinheiro para o hospital local. Eu não estava planejando me apresentar, mas algumas horas antes de o show começar, a garota que deveria cantar passou mal. Sarah, você precisa nos ajudar. Tudo bem, eu vou tentar. Então, subi no palco e comecei a cantar. Eu não diria que minha voz é incrível. Eu simplesmente adoro música e às vezes canto em casa. Mas, aparentemente, eu fui muito bem, porque a plateia aplaudiu em pé. Alguns dias depois, um vídeo daquele show apareceu na internet. Ele se espalhou rapidamente e todos começaram a comentar. Ah, é a garota que salvou o filho do produtor. E ela canta bem. E, obviamente, o pai do Josh também viu minha apresentação. Eu poderia transformá-la em uma verdadeira estrela. Minha mãe quase explodiu. Seus olhos estavam literalmente disparando raios. Tudo porque, por mais que eu tentasse, eu ainda acabava no centro das atenções. E foi aí que ela bolou um plano. Seu rosto estava tão presunçoso que eu imediatamente fiquei desconfiada. Sarah, você precisa de um emprego. Achei uma vaga para você trabalhar em um hotel em uma cidade pequena. Já está tudo certo. Em um hotel? Por quê? Vai ser uma boa experiência para você. Mas eu sabia perfeitamente que não se tratava de ganhar experiência. Ela só queria me tirar do caminho, me levar para alguma cidadezinha do interior, onde ninguém me visse. E foi assim que eu acabei em uma cidade pequena, trabalhando em um hotel antigo. O trabalho, bem, não era exatamente fácil. Eu tinha que limpar quartos, levar roupas de cama para a lavanderia, receber hóspedes, alguns dos quais eram estranhos ou estavam sempre reclamando. Mas eu trabalhei duro, porque sabia que essa era a minha chance de economizar dinheiro e construir uma vida para mim. Então, um dia, enquanto eu limpava a mesa da recepção, ouvi um clique. Eu me virei e vi um homem com uma câmera. Você se importa de eu tirar algumas fotos? Eu não sabia o que dizer. Você tem um olhar realmente cativante. Ok, não tem problema, acho. Ele tirou mais algumas fotos e foi embora. Eu me esqueci completamente daquele episódio. Mas algumas semanas depois, minha colega de trabalho apareceu com uma revista de moda. Sarah, você está na capa. Olhei para ela e, sinceramente, eu entrei em pânico. Lá estava uma foto minha com a manchete: uma garota comum que redefiniu a beleza. Fiquei ali parada pensando, como isso aconteceu? A popularidade me atingiu do nada, como se eu a estivesse perseguindo. Mas a verdade é que eu estava apenas limpando bancadas. Você deve estar se perguntando, onde estava o Josh durante
durante tudo isso. Eu conversava com ele o tempo todo. Ele era a única pessoa com quem eu podia ser completamente honesta. Nós compartilhávamos nossos pensamentos, desabafávamos sobre a vida e, claro, esperávamos que um dia pudéssemos ficar juntos. Meu pai viu você na capa da revista, mas ele tem outras coisas em mente agora. Ele vai se casar com a sua mãe. Aparentemente, minha mãe percebeu que tentar me tornar invisível era inútil. Então, ela adotou outra abordagem. Ela fez uma cirurgia plástica. Agora, ela parecia muito mais jovem e quase poderia ser confundida comigo. Foi quando o produtor começou a notá-la. Eu apenas suspirei de alívio. Bem, pelo menos agora ela vai me deixar em paz. Continuei morando naquela cidadezinha, pensando na minha educação. Como voltar para minha antiga escola não era uma opção, escolhi fazer um Enseja, uma prova que atesta que você tem conhecimentos a nível médio. Eu estudava à noite depois do trabalho e eventualmente acabei passando. Quando recebi os resultados, quase chorei de alegria. Finalmente, eu tinha a chance de ir para a faculdade. Aluguei um apartamento minúsculo não muito longe do hotel. Nada de especial. Uma cozinha minúscula, um sofá-cama e uma escrivaninha para estudar. Era pequeno, mas era meu, e aquela sensação de que eu finalmente estava no comando da minha própria vida fez tudo valer a pena. Um dia, um homem foi até o hotel e disse que era de uma agência de modelos. Ele disse que tinha visto a capa da revista e queria me convidar para uma sessão de fotos. Eu educadamente recusei. Obrigada, mas estou planejando ir para a faculdade. Eu quero ser médica, não modelo. Ele me olhou como se eu fosse louca, mas eu sabia o que queria. Certa noite, alguém bateu na minha porta. Eu abri e lá estava Josh, com uma mochila pendurada no ombro, parecendo um pouco exausto, mas sorrindo. Deixei meu pai. Estávamos sentados na cozinha, tomando chá, e ele me contou tudo. Depois do casamento, minha mãe imediatamente começou a armar para o Josh. Às vezes, dinheiro desaparecia. Outras vezes, rumores sobre ele começavam a se espalhar. Era tudo tão óbvio, mas o pai dele não me dava ouvidos. Tentei confrontá-lo novamente, mas ele apenas gritou e ficou do lado da sua mãe. Foi aí que eu soube que tinha que ir embora. Foi assim que o Josh começou a morar comigo. A vida dele se tornou bem simples. Ele fazia bicos e também estava se preparando para a faculdade. Sabe, sem o dinheiro do meu pai, eu finalmente me sinto livre. Não tenho mais medo de perder tudo, porque basicamente não tenho quase nada, e isso realmente me faz sentir bem. Nós dois tínhamos nos acalmado um pouco. A vida era mais fácil agora, sem brigas e dramas intermináveis. Saíamos para caminhar, fazíamos o jantar na minha pequena cozinha e ríamos até doer a barriga. Eu não me sentia tão feliz há anos. Um dia, cheguei em casa e encontrei o Josh com uma expressão triste. Ele estava sentado à mesa, segurando uma carta. O que aconteceu? Meu pai faleceu. Eu sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele me entregou a carta. O pai do Josh havia escrito para ele antes de falecer: "Sinto muito, você está certo. Eu estava errado. Casar com aquela mulher foi um erro. Você é meu único herdeiro." Ele mudou seu testamento e deixou tudo para o Josh. Naturalmente, minha mãe ficou furiosa. Ela foi ao tribunal, mas perdeu. Ela não ficou com nada. Eu pensei, talvez agora ela entenda que dinheiro não é tudo. Mas não. Ela imediatamente voltou a procurar um homem rico. Percebi que ela não tinha jeito. Já eu continuei minha própria vida, me preparando para a faculdade, trabalhando e passando tempo com o Josh. Às vezes eu penso, todas as dificuldades pelas quais passei, as humilhações, a peruca, a mudança de um lugar para o outro, o emprego no hotel, as fotos falsas, não foram à toa, porque percebi algo simples. Não se pode esconder a gentileza. Mesmo que alguém tente te tornar invisível, a luz sempre brilha. E essa é provavelmente a coisa mais importante que a vida me ensinou.